Olá, eu sou Adriana, sou professora de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre genética. Você sabe o que é genética? Vamos falar um pouquinho sobre ela? Genética é a parte da biologia que estuda as leis da hereditariedade, ou seja, são as informações transmitidas de pais para filho, através das gerações. E é importante salientar que tudo começou com as experiências de Gregor Mendel, que foi um monge, se tornou um monge, ele era de família humilde e para custear os estudos dele, ele foi para um mosteiro austríaco, se tornou monge. Ele começou as experiências de genética com ervilhas, da espécie Pisum sativum. E essa espécie, ele escolheu esse tipo de espécime para trabalhar porque é uma espécie de fácil visualização, São cores distintas, não muito variadas, quanto à coloração, quanto à pigmentação também, quanto à textura também sempre lisa e rugosa, as flores também não têm uma coloração diferenciada. Então Mendel utilizou essa espécie e começou aí a nossa história de genética. Bem, a gente vai fazer agora um resumindo para poder a gente entender melhor tudo isso. Genética, são as leis da hereditariedade, que são transmitidas através de quê? Das gerações, Tudo começou com quem? Com Gregor Mendel, que ficou conhecido como o pai da genética, para o mundo. Ele foi, como eu disse anteriormente, um monge, que custeou seus estudos, que começou seus estudos através de um mosteiro austríaco, e o trabalho dele foi baseado em cima da espécie de ervilha Pisum sativum. Vamos falar um pouquinho da primeira lei de Mendel? Bom, Mendel, ele observou durante 2 anos 6 gerações de ervilhas, que seriam as ervilhas verdes, Ele observou para ele ter certeza que elas davam sempre gerações iguais a elas, Ou seja, verdes. Ele cruzou essas ervilhas e, para a sua surpresa, na geração F1, essas ervilhas verdes nós chamamos de parental, que é a primeira, E para sua surpresa, na F1, que seria o cruzamento dessas ervilhas verdes e lisas, surgiram 3 ervilhas, 3%, 3/4 dessas ervilhas nasceram amarelas, E somente 1%, 1/4, nasceu verde, Então Mendel se assustou com aquilo, Como é que pode uma característica tão distinta dos pais? Como é que 2 ervilhas verdes geraram ervilhas amarelas, E então Mendel chamou essa família F1, essas ervilhas amarelas, de híbridos, Ou seja, são seres, são indivíduos que não têm características dos pais, Então ele chamou essas ervilhas de híbridos. Agora a gente vai fazer um exercíciozinho para poder fixar o que a gente viu até agora, ok? Constitui genética e quem foi Gregor Mendel para ela? Bem, genética é a ciência que estuda as leis da hereditariedade, As informações que são passadas de pai para filho através das gerações. E Gregor Mendel foi um estudioso, dessa área, foi um pioneiro, como a gente chama, que ficou conhecido como o pai da genética exatamente por isso, pelo seu pioneirismo, por ser o primeiro, com a sua contribuição com o estudo das ervilhas, Então, essa seria a resposta correta. Tem como botar naquele grandão? Que fica maior. Vamos continuar? Ela conseguiu